Abra aí a sua Bíblia, Marcos, capítulo 4. Primeira noite do propósito, tudo dará certo na minha vida. Diga comigo, tudo que faço vai dar certo. São 7 quinta-feiras. Nós vamos fazer agora um momento de uma corrente de oração. Você pegou sua Bíblia? Marcos 4:35. Jacinto. 4:35. Você vai entender por que é importante essa corrente de oração. Amém? E cada um de nós usar a nossa fé. Cada um de nós usar a nossa fé. Versículo 35 na minha versão diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado? Deixando a multidão, eles o levantaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Versículo 37. Outro microfone está aí, irmão. Som. Ok, glória a Deus. Versículo 37. Levantou-se, olha, irmão, levantou-se um forte vendaval. Vamos ler junto todo mundo, 37. Levantou-se um forte vendaval. Não sei na sua versão como é que está. Eles foram atravessar de um lugar para outro. Levantou-se o quê? Um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo. Olha para seu irmão e diga: Jesus estava na popa do barco dormindo. Sabe o que é que isso significa? Pode falar para seu irmão: descansar no Senhor. Enquanto os demais discípulos estavam inquietos com a fúria da onda do mar, a ponto de perder até a sua vida, Jesus estava o quê? Dormindo. Amém? De forma que ia se enchendo de água. Versículo 38. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Cabeça num travesseiro ainda. Eu não sei como é que está aí na sua versão. Está mofada? Os discípulos o acordaram e clamaram. Irmão, o que eu acho mais bonito de Jesus era a dependência dele para com o Pai. E o que mais Deus tem falado nos últimos dias conosco é para que nós entrarmos em um lugar de dependência completa de Deus. Essa dependência é um lugar tão especial que mesmo no meio da tribulação você vai colocar o seu travesseiro e você vai dormir. É um lugar de repouso. Mas por que Jesus tinha isso? Porque Jesus, talvez alguém disse, mas Jesus era Deus, mas ele deixou sua glória no céu, se fez homem na terra. Ele recebeu o Espírito Santo. E Jesus deixou tudo no céu, estava aqui vivendo como homem. Mas ele tinha algo no coração dele: a dependência completa de Deus. Isso fazia com que ele confiasse 100% em Deus.
Amém? É nesse lugar que Jesus, que o Espírito Santo quer nos colocar. Um lugar de dependência, tanto, mas tanto, que não vai ter espaço para o medo no coração. Porque o medo ele vai ter que sair. Por que ele vai sair? Porque você agora não depende mais de você, nem das suas forças. Você agora depende só dele. A sua confiança está tão grande nele, que não é as tempestades, não é as tempestades que vai abalar você. A sua confiança está tão grande nele, que não é o vendaval que vai te derrubar. Porque você está crendo tanto que ele é real, e que ele é vivo, e que ele é fiel na sua vida, que os vendavais, as tempestades, não vai atingir o teu emocional. Diga glória a Deus. Diga como Jesus disse: porque eu sou um com Jesus. Quem é um com Jesus? Jesus era um com o Pai, e nós somos um com Cristo. Aleluia. Se Cristo venceu, querido, não se preocupa que você vence também. Profetize na vida do seu irmão e diga: se Cristo venceu, você vai vencer também. Cristo venceu, você vai vencer também. Aleluia. Porque eu e Cristo somos um. Diga: eu e Cristo somos um. Eu e Cristo somos um. Em Cristo. Você pode até estar sem força. Você pode até estar nas últimas. Mas ainda você respira uma voz que sai de dentro do teu interior, e você ainda consegue, mesmo com a voz baixinha, mesmo sem força, você ainda consegue dizer assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você consegue ainda dizer: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Talvez você está até se arrastando, mas o Espírito branda em você. Talvez a tristeza esteja de seu íntimo, mas o Espírito Santo branda em você, e você diz: eu sou mais que vencedor. Eu suporto, eu passo por isso, eu vou vencer isso em Cristo Jesus. E quando você diz isso, meu filho, algo vai começar a acontecer na sua vida. É como um fogo que está bem pequenininho dentro de nós, mas quando a gente começa respirando e falando, esse fogo vai incendiando, e Deus vai te tomar. Eu profetizo que Deus vai levantar. Deus vai levantar. Deus vai levantar você. Deus não vai deixar o diabo te abater. Deus não vai deixar o diabo te derrubar. Deus não vai deixar, Ele vai te levantar. Eu tenho certeza em meu coração que o fogo vai arder dentro do seu espírito. A paixão por Cristo vai voltar a reinar sobre a sua vida. Algo vai ter que acontecer. Aí Jesus, ele no meio da tempestade, né? Levantam-se os discípulos inquietos, preocupados, porque os discípulos ainda estavam em fase de treinamento, estavam sendo preparados. Eu não sei porquê, mas ele sabe qual foi o propósito dele se deitar naquela hora, não é? E ficar dormindo, e aquela tempestade vir para assombrar os discípulos.
Mas sabe qual era o propósito de Deus naquele momento? Era assombrar mesmo os discípulos. Porque Deus estava querendo colocar os discípulos no lugar de confiar plenamente em Deus. Olha para seu irmão e diga assim: Deus está colocando você no lugar de confiança plena em Deus. Confiança sim que não há mais lugar para outro. Confiança sim que não há lugar mais para nada nesse mundo. Só vai haver lugar em Deus no seu coração. Eu profetizo um novo tempo de pessoas se apaixonando por Jesus, pessoas se enchendo do Espírito Santo, pessoas querendo a presença dEle, pessoas recebendo dEle, pessoas tendo prazer em ler e voltar a ler a Bíblia novamente, pessoas olhando a Bíblia e conseguindo enxergar a revelação de Deus. Eu profetizo um tempo onde os olhos serão abertos, pessoas olhando a Bíblia e dizendo: Deus está falando comigo. Esse tempo está voltando, tempo de profecias, tempo de alegria, tempo de bom ânimo. O tempo de reinar de Cristo na sua vida está chegando novamente. Aleluia. É uma paixão. Versículo 38, Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro, e os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Glória a Deus. Olha para seu irmão e diga: você não vai morrer enquanto as promessas de Cristo não se cumprir todas na sua vida. Todas. Aleluias. Aí ele diz assim: ele se levantou, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, aquieta-se, acalma. É essa a corrente de oração que nós vamos fazer. Jesus se levantou para a circunstância, aquieta-se. Levanta a sua mão, diz: aquieta-se, acalma, aquieta-se, acalma, aquieta-se, acalma. Glória. Versículo 39, não é? Aquieta-se, acalma. O vento se aquietou e fez completa bonança. Aleluias. As tempestades não vão te abalar mais. Versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Glória a Deus. Volta para o versículo 39. E ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se, acalme-se. Diga comigo: aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou. Irmãos, tem duas coisas. Tem uma coisa importante na nossa vida. Sabe o que é? É a oração. A oração. Glória a Deus. Aleluia. A oração. Daqui a pouco eu vou falar sobre a oração. Mas primeiramente eu vou chamar você para ficar de pé, para a gente fazer essa corrente de oração aqui. Os obreiros venham tudo para frente aqui. Pega na mão do seu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus.
Pega na mão do seu irmão, faz essa corrente. Glória a Deus. Daqui a pouco eu vou te explicar porque nós temos que fazer isso. Oração. Glória a Deus. Feche seus olhos. Agora você vai orar para se aquietar a tempestade em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Você vai orar. Você vai orar. E as portas do céu vão se abrir em nome de Jesus. Glória a Deus. As portas do céu vão se abrir. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Pai, nesta noite. Noite de propósito. Faz a corrente, obreiros. Noite de propósito. Cremos, Pai, no que a Tua palavra diz. E a Tua palavra declara, Senhor. Onde nós colocarmos as plantas do nosso pé, florescerá, Senhor. Onde nós colocarmos as plantas do nosso pé, florescerá, Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque eu sei, meu Deus, que essa é a Tua vontade. Esse é o Teu querer, Pai, para a nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Como a Tua palavra diz, Pai, os Teus anjos estão à disposição daqueles que vão herdar a salvação. Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja pode levantar a sua voz de oração. Levante a sua voz de oração, para que a tempestade se aquiete. Levante a sua voz de oração, para que as correntes malignas essa noite caia por terra. As doenças, as enfermidades, as obras do inferno, a tristeza, a dor, todo desengano, seja neutralizado na nossa família. Levante a sua voz em oração, igreja. Esse é o clamor da igreja. A igreja que ora prevalecerá. Ora por tua casa, ora por tua família, ora por teus filhos, ora por teus parentes. Ora, igreja, levante a sua voz e ore. Ore ao Deus da glória, Ele vai dar resposta a você. O Senhor vai dar resposta a você. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. A resposta virá em nome de Jesus. O inimigo não pode travar a resposta em nome de Jesus. Ele não pode impedir. Ele vai ter que soltar. Porque maior é o Deus que nós servimos. Maior é o Senhor do exército que nós servimos. Ele terá que soltar a resposta. Vem em nome do Senhor Jesus. Que seja desfeita toda maldição na nossa família, na nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Sobre os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Sobre Cambarabadas, eu te dou ordem, vento, acalma-te. Acalma-te, tempestade, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de engano, acalma-te, em nome do Senhor Jesus. Nós te repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. Eu dou ordem à doença, à dor de cabeça, dor de enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Aquieta-te, acalma-te, em nome do Senhor Jesus. Não resista, é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é a unção de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós ordenamos agora todo espírito maligno, todo mal, eu te dou ordem agora. Aquieta-te, acalma-te, em nome do Senhor Jesus. Recaba sobrecai, demandorou que media vaso crepia, ramandorou que mende cobenácia, e no comandoraba sobrecai, em nome do Senhor Jesus. Nós ordenamos, nós exigimos, Satanás, pega tudo que é teu e sai dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Não resista, diabo, em nome do Senhor Jesus. Existe uma unção nesse lugar, existe uma visão, existe uma paternidade espiritual, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é teu, diabo, e saia dessa igreja, em o nome do Senhor Jesus. Nós ordenamos, é a palavra de Deus, é a unção de Deus. Não resista, em
nome do Senhor Jesus. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Em nome do Senhor Jesus. Oh, recamba sobrecai. Degamba daga sobrecambaraba sobrecai. Joquiamba sobrecai. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Sinta a unção de Deus te tocar aí, igreja.